Recentemente a gente foi pego de surpresa com a notícia que a Tupperware pediu falência. Mas será que ela vai dar a volta por cima? Porque hoje eu trouxe uma lista de empresas que faliram, mas depois voltaram. Essa é a segunda parte, já teve a parte 1. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a gente fala em Gradiente, é com certeza que você vai ter um carinho especial por algum dos produtos que ela já vendeu. Inclusive porque até videogame eles venderam por aqui, né? Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Mas com certeza você lembra dos microsystems, microsons e várias coisas que eles faziam. Pois é, mas aparentemente a Gradiente tá retornando. A Gradiente foi fundada em 1964 em Pinheiros, aqui em São Paulo. E ela começou como uma empresa pequena que atendia o setor de áudio, vendendo amplificadores, toca-discos, toca-fitas. E durante a década de 70, ela cresceu bastante com a falta de produtos importados. Você deve saber que tinha aquela lei que não deixava as coisas serem importadas de outros países, né? Que era uma medida do governo, ou seja, terreno fértil para ela se desenvolver. E durante os anos 90 e os anos 2000, ela se tornou uma grande empresa de aparelhos de som, dos microsystems, dos 3 em 1. Inclusive, ela teve o seu próprio clone de Nintendinho, que era o Phantom System. Mas depois virou revendedora oficial da Nintendo no Brasil, em 93, até que em 2003 ela foi a última cartada ali, quando ela também já lançava o GameCube licenciado. Ela já fez videocassete, chegou a fazer até televisão, né, depois de ter comprado a Telefunken e também a Philco em 2005. De fábrica. Exato. Daqui a 10 anos, se acontecer qualquer problema, eu posso voltar aqui. Duvido que isso aconteça, mas pode. Eu falo com você mesmo. Não, só pede pra falar com o vendedor. Desculpa, eu pensei que você fosse o vendedor. Eu sou, mas até lá eu quero ser diretor. Televisores Gradiente com garantia de 10 anos ou 6.000 horas de uso. Isso é Gradiente. E era uma marca bastante presente até que em 2007 ela não conseguiu concorrer com as marcas de eletrônicos de fora, né? Tipo Samsung, LG, e entrou numa crise financeira danada. Tanto é que ela teve que vender a Philco, que ela tinha comprado por 50 milhões, né? Por 22 milhões. Demitiu 100 funcionários e fechou vários postos de venda. A Gradiente praticamente saiu do mercado, mas montou um plano de reestruturação, né, que tinha que pagar uma dívida de mais de 380 milhões de reais, mas que em 7 anos eles conseguiram abater isso tudo. Tanto que talvez você não saiba, mas ela voltou ao mercado em 2012, vendendo inclusive o meu primeiro Gradiente, uma nova versão, que era aquele radinho antigo vermelho que muita criança queria, vocês lembram? Mas ainda em 2012 ela teve mais uma surpresinha, teve que declarar falência, vendeu um monte de coisa, retornando só de vez em 2018 com outros tipos de aparelho, tipo lâmpada de LED, caixa de som, e voltou a produzir em Manaus depois de 10 anos. E hoje segue a marca viva e com site próprio. A Gradiente meio que voltou. Energy Gradiente. Não use depois das 10. Mas até uma das mais valiosas empresas do mundo já viu o buraco de perto e quase que foi pro saco. Eu tô falando, acredite se quiser, da Apple. O que acontece? A Apple e Steve Jobs são figuras assim meio que sinônimas, né? Você pensa na Apple, você pensa no Steve Jobs. Isso inclusive porque ele foi um dos fundadores da Apple lá em 1976. Mas ó, você sabia que em 1985 ele foi demitido da empresa? Ele deu uma confusão lá com o CEO, né? O cara que tava mandando a empresa. Ah, vocês vão te mandar embora. Ah, então manda, então. Aí ele foi e mandou. Só que eles não sabiam o erro que eles estavam cometendo. Porque depois disso, a empresa entrou numa queda, assim, sabe? De vender uns computadores meio desinteressantes, que não inovavam tanto e não estavam conseguindo competir com as outras marcas. E isso fez com que a Apple perdesse bastante do valor de mercado dela e saísse como notícia de tipo assim, empresas que talvez não vale mais a pena investir. Imagina, gente, a Apple. Diziam,
inclusive os especialistas, que a Apple ia falir em 1996 se o caminho tivesse continuado do jeito que estava. Enquanto isso, o Steve Jobs era diretor de uma empresa que chamava Next, que ele fundou depois que ele tinha sido demitido, né? Mas só que, tipo assim, lá ele fazia computadores também, mas só que não era uma grande concorrência para a Apple. Mas o que a Apple fez, né? Sabe aquela pessoa que não sabe como pedir desculpas? Eles foram lá e compraram essa empresa para fazer parte da Apple, e assim o Steve Jobs voltou a fazer parte do quadro corporativo da Apple. Tipo assim, por acaso compramos, por acaso era a sua empresa, né? Você pode voltar, pelo amor de Deus. Ele contou que a empresa mesmo, a Apple, estava há meses de falir, mas que ele conseguiu dar uma reestruturada no processo, deixando coisas mais simples, né? Se tem uma coisa que a Apple as coisas são meio que simples. É fácil de fazer as coisas. And you're going to see Apple change in some things that it just either are outdated or haven't worked or don't make sense anymore to the customers. E também ele recebeu um investimento de 150 milhões de dólares da Microsoft, do amigo dele, né, o Bill Gates. E em 1998 já tinha recuperado parte da confiança do mercado, que é muito importante porque ninguém investe numa empresa que o povo não confia. E parte da recuperação também veio por causa de uns produtos, por exemplo, o iMac 3, que era um computador bonito, com fundo todo vermelho, todo colorido, na verdade. E a consolidação mesmo da Apple veio em 2001 com o lançamento do primeiro iPod. Outra empresa que ninguém ia imaginar que um dia ia passar aperto era a Bombril. Gente do céu, mas a gente usa Bombril pra tudo. Serve pra desde lavar um negócio até pra pôr na antena pro negócio funcionar melhor. A Bombril já quase faliu. Ela foi uma empresa fundada em 1948 e em cima de um produto que tinha sido recém-lançado lá nos Estados Unidos, que era a palha de aço. No mesmo momento que ela foi lançada aqui, já foi um sucesso e virou o sinônimo da palha de aço. A gente não conhece palha de aço da Solan, é o Bombril da Solan, né? E as coisas só foram caminhando bem, né? Por exemplo, em 1978, a Bombril contratou o Carlos Moreno para ser o garoto propaganda da Bombril, né? E a parceria durou até 2004, com 337 comerciais. Comercial de Bombril para garotos. Pelos poderes de Bombril, eu tenho a louça! Mas só que, apesar de fazer tanto sucesso, sempre as empresas buscam alguma forma de diversificar a receita, né? Porque aquele negócio, não colocar todos os ovos numa cesta, diversificar em várias cestas, porque vai que dá ruim. Mas era melhor ter ficado só na cestinha mesmo, né? O que eles queriam fazer uns produtos cosméticos da Bombril, mas com o nome de outras marcas. Da Ecology, da Joy e da Dash. Mas foi um fracasso tão grande, mas tão grande, que levou a Bombril a pedir recuperação judicial em 2003. Recuperação judicial é quando ele fala assim, gente, eu não consigo pagar esse trem não, me dá um jeito aqui da gente organizar essas contas. Eu pago quando eu puder. Mas em 2006 eles conseguiram sair da recuperação judicial, mas ainda com algumas dívidas para pagar. Só que até 2015 eles não conseguiram quitar todas as dívidas e o acúmulo das dívidas chegou a um expressivo número de 900 milhões de reais. Eles conseguiram fechar no azul só em 2017. Mas a empresa passou por uma reestruturação, né? E aparentemente está conseguindo ir de boa agora. Hoje se diz que a dívida está mais ou menos em 401 milhões de reais e em 2023 eles pegaram um empréstimo de 300 milhões para ajudar no respiro. E o faturamento vem crescendo ao longo dos últimos 3 anos. Imagina um mundo sem Bombril. Não ia ser a mesma coisa. O melhor do mundo é o rei, o nosso rei, o Bombril. Qual é, garoto? Mas com certeza uma empresa que a gente tem que falar aqui hoje é a Americanas, que, meu Deus do céu, foi um susto muito grande. Onde que eu ia comprar minha barrinha de chocolate para ir pro cinema, né? O meu chips para levar no cinema e não pagar 60 reais numa pipoca? A Americanas foi fundada em 1929 por 2 americanos. Será que é por isso que ela chama Americanas? Porque
trocadilho horrível, né? Mas o slogan dela era nada mais de R$2.000. A ideia no início era ter uma loja com aquele teto de preço, sabe? Que nem já tinha feito muito sucesso lá nos Estados Unidos. Como se fosse a loja de R$1,99 da época, né? E a ideia é que eles iam abrir essa loja na Argentina. Só que eles perceberam que no Rio de Janeiro tinha muita gente que era funcionário público, ou seja, um pessoal com uma renda mais estável, que não ia ter tanto problema para ter dinheiro para pagar. E também isso era uma época em que as lojas eram muito especializadas, era loja de shampoo, loja disso, loja só daquilo. E Americanas tinha aquela coisa de vender de tudo, que ia ser um grande atrativo. Olá, pessoal, amanhã aqui nas lojas Americanas é o dia da quarta-feira maluca. Eu vou te explicar como é que funciona. Ó, amanhã você vai detonar. Qualquer mercadoria que você quiser comprar aqui das lojas Americanas, não importa, pode ser CD, roupa, comida, não interessa. O chequinho pré para 33 dias. Eu vou repetir, hein? Amanhã, quarta-feira maluca, chequinho pré-datado para 33 dias. Isso já está deixando o concorrente meio maluco. Aproveite você. Passe aqui. Lojas Americanas, grandes marcas, preços baixos todos os dias. E a empresa foi crescendo ao longo dos anos e fazendo alguns tipos de parceria. Por exemplo, fez uma joint venture com o Walmart, depois foi comprada pela empresa dona do Carrefour, o que fez que em 2003 eles tivessem um plano de expansão bem grande. Tanto que em 2007 ela chegou a ter 127 lojas no Brasil inteiro. E a empresa seguia bem estável, né, vendendo de tudo até 2023, quando foi descoberto um rombo de mais de 40 bilhões de reais, que virou notícia e que fez a empresa cair numa crise daquelas assim de doer. Apesar de muita gente achar que a Americanas ia fechar, ela continua funcionando até hoje. E apesar da crise interna lá, ela ainda está em recuperação judicial. Ela ainda está funcionando no vermelho, mas o prejuízo mensal está diminuindo aos poucos, o que normalmente indica que a empresa está com tendência de melhora e que vai se solucionar esse problema. Mas só resta a gente esperar alguns anos para a gente saber. E para piorar, a fraude nos registros contábeis podem esconder situações ainda mais dramáticas para o setor e, claro, para a economia brasileira também. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você curtiu, ó, já deixa um like e se inscreve no canal, que toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!